Oi, povo! Gente, estou aqui de volta, como prometido, com mais uma resenha de livros aqui no canal. E dessa vez eu vou estar trazendo o primeiro livro cristão, né, gente, aqui do canal. E, gente, esse livro que eu tô trazendo aqui pra vocês é um livro incrível, sério. Me deu muitas chaves, muita visão, né, abriu minha visão, abriu meu entendimento a respeito do ministério de crianças, que pra quem não sabe, é o ministério que eu sigo desde que eu tinha 14 anos, então faz 4 anos. E, gente, que nem no vídeo passado, o vizinho tá batucando na hora do vídeo. Então, assim, olha, acabei de chegar da escola, eu reli esse livro aqui em poucos dias, só pra estar recapitulando as ideias pra vocês, então vai acontecer, em nome de Jesus, esse vídeo aqui. Oh, Deus, tem misericórdia, manda o vizinho deixar de batucar. Gente, eu tô trazendo aqui pra vocês esse livro que se chama Criança com C, os 5 C do Ministério de Crianças. Então, cada capítulo ele vai estar trazendo um C que tem a ver com uma chave, um entendimento, né, uma visão, princípios a respeito do Ministério de Crianças, que pode ser usado para qualquer ministério, para qualquer área da sua vida. Então, vem realmente para abrir o seu entendimento, a sua visão a respeito do Ministério de Crianças e de muitas coisas, né, que afetam as várias áreas da nossa vida. Nosso relacionamento com as pessoas, a nossa missão, né, a grande comissão que é dada para todos nós. E esse livro vem trazer muitas chaves. Espero que vocês gostem da resenha. Ele foi escrito pelo Lucas Hayashi e a sua esposa Jaqueline, né? Eles lideram o ministério de crianças da igreja Zion, da Sarah Hayashi, provavelmente. Se você é do meio cristão, você já deve ter ouvido o nome dela. E o ministério dele se chama Geração 5.2, baseada na história da multiplicação dos 5 pães e 2 peixinhos, que foi um menino que levou, né, até Jesus, e através disso ele alimentou uma multidão. Por quê? Porque o discípulo André, ele viu aquela criança, ele viu o potencial que ela carregava, ele viu que mesmo que para muitos seria pouco insignificante para alimentar uma multidão, ele enxergou naquela criança, levou a criança até Jesus e nas mãos de Jesus ela alimentou multidões. Essa é a visão do ministério deles. Resumindo, nós, os discípulos de Jesus, nós devemos ser como André. Não como da outra vez que eles tentaram afastar as crianças de Jesus porque achavam que elas estavam atrapalhando. Não, muito pelo contrário, nós devemos enxergar aquilo que as crianças carregam, o potencial, o chamado de Deus para a vida delas, levar elas até Jesus, né, para que em Jesus elas venham cumprir a vontade de Deus para a vida delas e através da vida delas. Então, essa é a visão, a missão do ministério da geração 5.2, do Ministério de Crianças da Igreja Zion. E ele vem trazer 5 princípios, né? Tanto que o subtítulo do livro é Os 5 Cs do Ministério de Crianças. E eu vou mostrar aqui para vocês o índice. Primeiro tem a introdução, dizendo a missão e a visão do Ministério de Crianças, né? Aqui. E aí tem cada um dos 5 Cs, eu vou estar falando um pouco deles com vocês. E, gente, a gente sabe, né, que ainda é uma coisa que Deus tem mudado na nossa geração. A gente vê que quanto muitas igrejas, muitas pessoas têm se levantado e olhado para o ministério de criança, olhado para as crianças, olhado para a importância que a gente tem que dar para essa nova geração, o cuidado, o pastoreio que elas precisam. Mas por muito tempo e ainda hoje, né, a gente sabe que muita gente vê o ministério de criança com apenas para não atrapalhar o culto, né, para cuidar das crianças enquanto os pais recebem de Deus no culto. Quando, na verdade, isso é o maior erro que você pode cometer, porque se você lembrar lá da geração, né, de Juízes, a Bíblia fala que aquela geração que conhecia Deus morreu e uma nova geração que não conhecia a Deus, ela passou, né, essa nova geração ela não conhecia Deus porque os pais não apresentaram Deus para a nova geração. E essa nova geração, ela agia conforme ela achava que era correto, ela não tinha os princípios da palavra de Deus, ela não tinha a revelação de quem Deus era, e ali começou o caos, né? Depois que Moisés e Josué morreu, a nova geração não sabia
não sabia quem Deus era, começou a agir conforme os outros povos agiam, né? Com as suas práticas repugnantes, perversas, as maldades, as violências, né? Chegando até a sacrificar seus próprios filhos a demônios, né? Enfim, e a gente, voltando aqui, né? Eles trazem essa visão de que, não, a grande comissão, se você parar para ver, né, quando Jesus ele pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? 3 vezes, né? E depois Jesus fala, apacenta, né, cuida dos meus cordeirinhos. Os cordeirinhos são os filhos das ovelhas. Então esse é um chamado, esse é uma comissão, né, que nós, o corpo de Cristo, a igreja, nós devemos nos atentar. Nem todos foram chamados exatamente para o ministério de crianças, mas certamente todos nós devemos entender e compreender a importância delas no reino de Deus, até porque Deus disse que quem não for como uma criança, né, não entrará no reino dos céus. Então nós precisamos entender o que Jesus quer dizer, qual é a importância, como Jesus vê as crianças. Então o primeiro C é o chamado. Então muita gente às vezes entra no ministério Kids, no ministério de infantil, porque sem saber o porquê de a pessoa estar ali, apenas para ajudar como voluntário, uma mentalidade de voluntário. Aí eu vou quando eu posso e aí eu vou porque eu quero ajudar. E embora pareça uma intenção boa, ela é destrutiva para o Ministério de Crianças, porque se o Ministério de Crianças for feito apenas por voluntários, essas pessoas elas não sabem o que elas estão fazendo ali. Elas não sabem para que Deus, porque se Deus realmente quer elas ali, e se Deus colocou elas ali, se Ele permitiu elas estarem ali, para quê? Qual é a missão delas naquele lugar? Eu acho muito importante quando ela fala isso sobre chamado, né? Ela fala assim, embora a intenção for boa, se não for para isso que Deus te chamou, você pode terminar não sendo fiel ao chamado que Deus te deu naquele momento. Então, realmente, você tem que perceber, porque o Ministério de Crianças, ele é um ministério para cuidar dos cordeirinhos de Jesus. E Jesus fala, ai daqueles que fizer um dos meus pequeninos tropeçar. Então, uma das únicas vezes que Jesus ele se irritou na Bíblia, né? Fora a vez que ele ficou indignado com o que estavam fazendo com a casa de oração, né? Que devia ser uma casa para conectar as pessoas com Deus, estava sendo uma casa de mercado, uma casa de ladrões, né? Eles não estavam se importando com as pessoas, apenas com os bens materiais. A outra vez que Jesus se irritou foi quando os discípulos eles quiseram afastar as crianças de Jesus em vez de levar elas até ele. Então é como a Jaqueline Hayashi fala, se você quer amadurecer, né, e eu acrescentaria, se você quer conhecer o coração de Deus, como ela diz, seja pai ou sirva no ministério de crianças. Então, é uma forma de você conhecer, quando você está ali de todo o coração, disposto a aprender, disposto a servir de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a direção do Espírito Santo, você vai conhecer ali o coração de Jesus. O que realmente importa para Jesus são as pessoas, são o coração delas. E a gente aprende muito com isso. Então, para que esse vídeo não fique muito longo, já estou falando demais. Então, o segundo C que eles trazem, o segundo princípio, é o conectar. Ou seja, se conectar com as crianças, se conectar com Deus, né? Primeiramente, porque você só vai passar aquilo que você tem. Então, você não tem como ensinar um relacionamento com Deus, trazer a revelação de quem Deus é para as crianças, se você não tem um relacionamento com Deus, se você não busca a revelação de quem Ele é, se você não busca ter um relacionamento com Deus, se você não busca estar conectado com Deus, não tem como você fazer isso com as crianças e com qualquer outra pessoa, porque você só consegue passar aquilo que você tem. Então, primeiramente, nós devemos nos conectar, estar conectados com Deus, buscar intimidade com Ele. Segundamente, nós precisamos nos conectar com as crianças. Nós precisamos ganhar elas primeiramente para nós. E depois, só assim nós conseguimos conectar o coração delas com Jesus. Porque quando as crianças elas se sentem
conectadas conosco, né? Ou isso serve para qualquer área da vida, né? Quando a gente ganha a primeira pessoa para nós, é mais fácil ganhar ela para Jesus, porque ela conhece você, ela sabe, ela confia em você, então ela vai ouvir aquilo que você tem a dizer. O terceiro C é o compartilhar. É o compartilhar a palavra de Deus, é o dividir aquilo que você tem com as crianças e deixar que elas façam o mesmo também. E eles falam muito sobre isso, de ser intencional. E sabe, esse livro ele me trouxe muitas chaves, me abriu muita visão. Que muitas vezes eu ia tão focada eu achava que ser intencional era ter um script, ter um roteiro e cumprir ele perfeitamente na minha cabeça. E a gente sabe que quem serve com crianças uma coisa que você precisa saber é que nem sempre o seu roteiro vai dar certo, né, gente? Então você tem que saber ali improvisar. E, bom, eu que sou uma pessoa bem metódica, né? Tô aprendendo com Jesus, né? Enfim, superar certas barreiras. Então, eu ia muito focada naquilo. E eu esquecia de olhar para as crianças. Eu esquecia de ter aquele momento com elas, de compartilhar da palavra de Deus, de deixar elas compartilharem algo também. E sabe, eles falam algo muito importante sobre ser intencional, que eu até grifei aqui. Ele fala assim: ser intencional não é ser focado em cumprir uma aula e contar uma história que as crianças consigam recontar, sabendo os nomes dos personagens e suas características, mas ser intencional tem a ver com usar uma linda história bíblica ou um lindo versículo bíblico para marcar e transformar a vida de uma criança. E eu vou ler aqui essa parte que eu também acho muito boa, que ele fala assim: quando estamos dispostos a nos conectarmos com as crianças e ficamos atentos às necessidades de cada uma, sempre pronto para amá-las e ouvi-las, abrimos oportunidade para elas mostrarem quem são e compartilharem suas histórias e sonhos. Nesse momento, tornamos-nos como caçadores de tesouros, atentos a tudo aquilo que está à nossa frente, em busca de tesouros escondidos. Às vezes, o tesouro é uma ferida que precisa ser curada, uma mágoa que precisa ser perdoada, ou um chamado que foi reprimido e ainda não revelado. Então, cara, eu tô falando aqui por alto, mas lê esse livro, vai atrás, porque tem muito tesouro nele. E o quarto C é o corrigir. Então, ela fala pra não desprezarmos nada, não subestimarmos nada. Tipo, tudo pode ser aproveitado. Se você estiver ali contrito com o Espírito Santo, conectado com Ele, pedindo ajuda dele, Ele vai te dar o discernimento, Ele vai te dar a sabedoria para você saber, né, como lidar com cada situação. E Ele fala para não subestimar, né, as oportunidades que você tem de enxergar ali. Ele fala que a gente não tá ali para corrigir comportamentos, mas sim corações, porque você pode corrigir um comportamento, mas o que realmente importa para Deus é o coração. E se você corrigir o coração, automaticamente você vai corrigir o comportamento também. Então, ele fala, ele dá o exemplo da nossa caminhada mesmo com Jesus. Deus, ele é assim com a gente, ele não deixa passar nada. Ele usa tudo para nos ensinar as coisas boas e até quando nós erramos. De tal forma que depois que você aprende com o seu erro, ele fala que, né, você chega até a pensar que foi Deus que fez você errar para você poder aprender aquilo. Por quê? Porque Deus usou até o seu erro para te ensinar, para fazer com que você aprendesse algo sobre o coração dele, para trazer cura ao seu coração. E assim nós devemos ser com as crianças. Nós não devemos menosprezar ou subestimar as situações, mas estar sempre atento ali aos corações, para que a gente venha trazer a correção. E o quinto e último C é o capacitar, ou seja, é você capacitar aquela criança para ela ser uma influência onde ela for. Você está ali ajudando elas a cumprir aquilo que Deus tem para cumprir na vida delas e através da vida delas. Em cada monte da sociedade, trazem esse conceito, né, dos montes da sociedade, porque também muita gente pensa que ser líder é ter um cargo na igreja, quando na verdade ser líder é você ter influência. Todos nós temos uma influência e nós devemos saber administrar essa influência e usar ela para a glória de Deus, para o reino de Deus. Então,
cada criança, ela tem um chamado, ela tem talentos, ela tem coisas que Deus colocou no coração dela, talvez ainda não tenha sido descoberto, mas está lá. E para que ela seja uma influência, um canal de Deus em cada área da sociedade que ela for estar inserida. Mas para isso, para que elas possam ser influência, para que elas possam transbordar, elas precisam primeiro estar cheias, elas precisam transbordar o Espírito Santo. E isso só vem com uma vida com Deus. Então nós precisamos ensinar elas a permanecerem caminhando dia após dia no relacionamento com Jesus, orando, lendo a palavra. E eu vou terminar lendo esse parágrafo que fala justamente sobre isso. Porém, para cumprir seus sonhos, elas precisam estar cheias e transbordantes do Espírito Santo. Em outras palavras, necessitarão andar no Espírito. E isso vem com um relacionamento profundo e verdadeiro com Deus Pai, Deus Filho e também com Deus Espírito Santo. Deste modo, fica claro que não basta entregar a vida para Jesus, mas sim desenvolver diariamente um relacionamento íntimo de amor com Deus. Então é isso, gente. Tem muita coisa nesse livro. Eles também trazem vários testemunhos de coisas reais que aconteceram no ministério deles com as crianças. E então super recomendo você ler esse livro, mesmo que você não seja do Ministério de Crianças. Com certeza esse livro vai trazer chaves para sua vida. Com certeza uma hora ou outra você vai ter que lidar com crianças ou lidar com pessoas mesmo. Eu acho que esse livro ele tem princípios, não só para o Ministério Infantil, como para todos os outros. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sai desse vídeo sem deixar o seu like, sem deixar um comentário. E se você não for inscrito, se inscreve no canal. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau! Me segue lá no Instagram, hein? Gente, eu também vou estar deixando aqui embaixo na descrição 2 podcasts. Se você quiser conhecer um pouco mais deles, então eles estiveram no Hub Podcast, pra quem não conhece, e no podcast do Dizescope, do Douglas Gonçalves. Eu vou estar deixando eles aqui embaixo na descrição. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!